Olá, muito prazer, meu nome é Vitória Leite e hoje eu vou te levar para dar um giro pelo que tem de mais legal por aí mundo afora. Tá começando o Giro da VIT. Pessoal, estamos aqui com a Andrea Liende, ela é educadora parental. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos muito felizes de ter você aqui no Giro da VIT. Eu ia apresentar a Andrea, mas ela vai fazer isso muito melhor que eu. Então, Andrea, fala um pouco pro pessoal de casa o que você faz, como é o seu trabalho. Primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui. E eu sou educadora parental em disciplina positiva, é minha especialização. Então, eu oriento os pais, eu ajudo os pais a criarem filhos com consciência e de forma positiva. Então, meu trabalho ele se baseia em ajudar os pais que não estão conseguindo lidar com os desafios, que são muitos, você sabe, né? E muitas vezes recorrem da mesma forma com castigos, punições, e aqueles comportamentos acabam piorando. Então, aí que entra o meu trabalho, que é ajudá-los com ferramentas da disciplina positiva. Para o pessoal que está em casa, educação parental é aula para os pais, para os pais que não sabem educar os filhos, como é que é? Então, na verdade, não é para os pais que não sabem, mas sim para os pais que queiram desenvolver novas habilidades. Não é que você não sabe. Sim, não. Tudo pode melhorar, é isso? Sim. Tá. A gente estuda para tudo, né? Sim. A gente faz curso, estuda. E por que não estudar para criar filhos? Né? A gente está criando um ser humano. Sim. Não vem com cartilha, né? Não vem. Não vem. É claro que a gente pode trazer o que tem de bom na nossa história, na nossa criação, o que a gente aprendeu com os nossos pais, avós, mas também desenvolver novas habilidades para lidar de forma assertiva e positiva com os filhos só vai melhorar o ambiente familiar. E é maravilhoso. Com certeza, mudou muito, né, o olhar para a educação hoje em dia. E a disciplina positiva, como é que ela funciona? Como é que ela entra nessa educação parental? Porque seria bom, por exemplo, quem está assistindo, vou aderir, vou educar meu filho de acordo com a disciplina positiva. A disciplina positiva, ela veio da psicologia adleriana, é um psicólogo austríaco, onde a base é a gentileza e a firmeza, é o respeito mútuo e a conexão entre pais e filhos. E aí a Jane Nelsen, na década de 1980, ela não aguentava mais repetir os mesmos padrões de gritar, de falar e os filhos não cooperarem, e ela foi estudar essa psicologia. E ela desenvolveu a disciplina positiva. Então ela é a mãe da disciplina positiva. E aí é conhecida mundialmente. E a base é a gentileza e a firmeza. Não adianta ser muito firme nem muito gentil. Tem que ter esse equilíbrio. E aí funciona, eu aplico dentro de casa, tenho uma filha de 5 anos e aplico nas minhas mentorias, ensino essas ferramentas para os pais e assim muda o ambiente familiar maravilhosamente. Eu acho que essa questão de firmeza e gentileza deve ficar muito confusa na cabeça de muitos pais, né? Sim. Deve ser uma dúvida muito comum. Como é que eu não peso a mão aqui e ali? Como é que eu não mimo minha criança sendo muito gentil? O que é ser gentil, né? Eu acho que as pessoas Sim. não sabem muito essa diferença. Gentil, permissivo, gentil, compreensivo demais, ou então pesar a mão e ir pra punição, enfim, até punição física, né? Como é que você define isso pros pais? Tem muita gente que fala, não, geração mimimi, né? A gente ouve muito. Sim. Vai ser gentil, vai acabar caindo na permissividade. Vai mimar a criança, Exatamente. Né? Aconteceu isso comigo, né? Apanhei, levei bronca, enfim, tô aí, tô vivo e... Né? Sim, a gentileza e a firmeza é assim, ser gentil não significa ser permissivo, estipular limites claros. Olha, eu te amo, mas a resposta é não. Você não precisa ser agressivo ou punir uma criança para dizer que a resposta é não. Você pode ser gentil. Então, a gentileza não mima a criança, não estraga a criança e a gente consegue sim ser gentil e firme ao mesmo tempo, sem precisar castigar, punir, chantagear. Mais ou menos assim que funciona. Você pode pular os limites, dizendo claramente, e a criança gosta disso, ela precisa. Quando o pai é consistente nas expectativas e nos limites, a criança aprende a lidar com as frustrações e também desenvolve uma
uma autoestima saudável, que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Sim, ela precisa desse cercadinho, né? A criança ainda não tem condição, não tem vivência pra se impor limite, né? É isso que elas pedem o tempo todo pros pais, né? Sim. Mas não de eu sou maior que você, eu sou mais forte que você, né? Eu acho que é isso. Não chega a ser de igual pra igual também, porque aí seria uma criança falando com a outra, mas eu acho que é esse equilíbrio de forças mesmo, né? Eu acho muito engraçado que os pais, quando você fala isso pra eles, eu acho que você enfrenta muito isso também. Como é que você trata uma pessoa na rua? Como é que você lida com o seu chefe quando você, sei lá, leva uma bronca, uma espécie de bronca, né? Quando você fica desgostoso com alguém do trabalho, você grita com essa pessoa? Você Exatamente. pode sair por aí gritando na rua, né? Ou batendo. Ou bater. Dar um tapa, falando, não gostei, não faz mais isso comigo. Não é, né? Não, isso daí só gera raiva, baixa autoestima, vontade de fugir de casa, vontade de... A criança, ela não para o cantinho do pensamento. Ela não vai parar lá e falar, poxa, meu pai tem razão, hoje eu passei do limite. Ai, vou refletir aqui. Amanhã eu vou fazer melhor. Não. A criança vai pro cantinho do pensamento, ela não vai pensar, ela vai ficar com raiva, com ódio. É só a gente relembrar, né? Quem não, né? A educação antigamente era mais autoritária, mais punitiva. Sim. E se a gente lembrar, a gente não tinha vontade de ficar melhor, né? A Jenny Nelson tem uma frase maravilhosa que ela fala: da onde que vem a ideia de que para uma criança fazer melhor, ela precisa se sentir pior. Então, não é na crítica que as pessoas evoluem. Muito menos uma criança, né, que está ali aprendendo. Com certeza. Acabou de chegar no mundo, né, já começa levando paulada. Tadinho. Não sabe lidar com as emoções ainda, né? Sim, o cérebro da criança começa a se autorregular a partir dos 4 anos de idade e termina aos 30. Então, nós que somos o cérebro maduro da relação, os pais, que devemos ter autocontrole, inteligência emocional. Então, a gente não entra em disputa de poder com a criança, a gente tem que desenvolver habilidades para lidar de forma assertiva com eles. É o adulto que regula, né? Esse cérebro vai educando, né? Porque a criança é tudo muito, né? Tudo que ela sente é raiva, é alegria, aí vem a birra, né? Bem, as famosas birras, né? As famosas birras. E a birra é natural, não é? Super natural. A birra, tem adulto que faz birra, gente. Sim. Adulto o tempo todo. Briga no trânsito, bate porta de quarto, dá soco na parede. Quantos adultos fazem isso? A criança, ela não sabe lidar com as emoções. Então, ela vem as famosas birras. E a gente, nós pais, o cérebro maduro, a gente consegue ajudá-los quando a gente mantém a calma. Que aí os neurônios espelhos se conectam e eles vão aprendendo cada vez mais a se acalmarem e as birras vão cessando. Agora, se ficam 2 cérebros imaturos brigando, as birras vão cada vez mais piorando. Por isso que os pais que chegam em mim, os homens principalmente, eles, não, porque eu não sei se eu acredito, porque não sei o quê. Tá dando certo? Eu pergunto. Pois é. Tá aqui, não tá? Me mostra seus argumentos. Porque aí, quanto mais a gente pune a criança, briga com a criança, não melhora o comportamento. Eles só ficam repetitivos. Com certeza. Dá um SOS aqui. Como é que um pai ou uma mãe devem agir diante de uma birra? Simples, é tão simples, né? Que parece que é complicado. Mantendo a calma. Espera aquela birra parar. É mais difícil, né? Sim, mas a gente consegue. É só praticar. Mantenha a calma, se acalma, acolhe a criança. Às vezes a criança não quer que toque nela, fica do lado, olhando, dizendo, olha, eu tô aqui, se precisar eu tô aqui. Se tiver num ambiente, num shopping, porque acaba dando vergonha, é normal, né? Ai, a criança tá gritando. Sim, fica essa coisa do olhar do outro. Fica. Né? Que vão pensar, tanto da minha criança quanto de mim, eu tô sendo mole, eu tô sendo muito duro, né? Sim, o julgamento, mas não se preocupem. O foco é ajudar a criança. Não importa que os outros estejam olhando. Tira a criança do ambiente. Eu já fiz isso com a minha filha. Tira ela, leva no banheiro. Já tirei do meio da festa. Você vai lá, agarra a criança, leva pro banheiro, espera ela se acalmar. E aí, quanto mais a gente manter a calma, mais ou menos as birras vão diminuindo. E vai melhorando muito. Então, mantenham a calma, essa é a dica. E tem essa coisa da memória e da repetição de padrões, né? Que os antigos fazem muito isso, né? Eu fui educado dessa maneira, eu vou passar isso pra frente, é assim que se faz, o mundo é assim mesmo, vai na dureza, porque a vida não é fácil.
então dentro de casa não tem que ser. Você acha que tem alguma coisa que os mais jovens, os pais mais jovens, podem aprender com os mais velhos? Eu acho que tem muita confusão também, como você falou, né? A permissividade, só para esclarecer, são pais que não cuidam dos filhos. São aqueles pais que muitas vezes estão muito cansados ou que trabalham o dia inteiro e não querem nem pôr limite. Eles, pode fazer isso. Quer comer isso? Pode, vai, fica na TV. Isso é permissividade, os pais não cuidarem dos filhos, né? Não é a gente ser gentil, a gente ser carinhoso, dar amor para o filho, isso não é permissividade. E o que eu vejo de diferença, assim, eu acho que hoje em dia há uma busca muito maior pela saúde mental e emocional, então isso é muito positivo, porque antigamente não se falava sobre emoções, sentimentos, era eu mando, você obedece e fica quieto, acabou, né? Não, e a gente cresce sem aprender isso, né? Eu mesma sou uma pessoa que cheguei na vida adulta sem saber dizer o que eu sentia. Eu não sabia se eu tava brava, se eu tava triste, se eu tava... O que era, né? Então, conhecer o próprio emocional, nomear as emoções também é uma coisa muito importante, né? Nossa, e você falou isso porque é muito comum mesmo. Eu já ouvi isso, pessoas de não saberem nomear as emoções. E a minha filha com 5 anos, ela fala, eu tô chateada, eu tô com raiva, eu tô triste, eu não tô bem, eu tô com tédio. Então há uma diferença tão grande da criação antiga para a criação de agora, que assim, é chocante até. Então eu acho que isso é algo muito positivo na nossa geração, na geração nova que vem aí. Mas também ao mesmo tempo tem o que a gente poderia aprender com a geração antiga, é um pouco da resiliência. As pessoas hoje não têm resiliência, e a simplicidade, né? Eu acho que essa correria do dia a dia, essa pressão do mundo moderno tá acabando com a simplicidade. Então, o pessoal mais antigo tinha isso de bom. Então a gente poderia ir dar uma mesclada, né? E juntar tudo. Dos pais que não conseguem lidar com o próprio emocional e acabam passando isso para os filhos. Eu acho que tá faltando isso tanto nos jovens quanto nos adultos. Vem bem antes, né? A gente sabe que quando a gente fala com uma família, quando a gente educa, enfim, atende uma família, a questão maior, ele nunca é a criança. Não, por isso que é educação parental. Então é aula mesmo, gente. É para ensinar. Porque a gente tem que se colocar nesse lugar mais humilde, né? Talvez falte isso também. Talvez a geração mais nova de pais saiba isso um pouquinho melhor que a geração mais antiga, você acha? Eles têm procurado mais isso. Eu acho que a geração nova de pais já tá vindo com terapia, cuidando do emocional, né, fazendo um trabalho de autoconhecimento, porque se a gente não se conhece, a gente nem sabe, a gente acha que é a emoção. Eu acho que eu sou irritada, eu acho que eu sou triste, nós não somos as emoções, nós temos essas emoções. Então a gente não aprendeu, a geração mais antiga não aprendeu a lidar com as emoções, né? Então a gente só consegue ensinar isso para os filhos quando a gente cuida das nossas emoções, senão a gente vai ficar ferindo, derramando as nossas feridas em cima dos nossos filhos. Então, por isso que o trabalho de autoconhecimento, essa olhar para a história, olhar para a nossa criação, entender que nossos pais fizeram o melhor, mas tem coisas boas e coisas que não são boas. Dentro daquilo que eles conheciam, né? Sim, né? Os pais são vítimas também da história deles. Então, na vida adulta, a gente não pode ficar culpando os pais. Pois deles terem culpa. Mas a gente não pode ficar culpando. O que a gente tem que fazer é buscar autoconhecimento, buscar inteligência emocional e tratar, né, da gente para poder criar um outro ser humano. Porque senão a gente se põe no papel de vítima. E aí a gente vai ficar sempre culpando os pais e não vai em busca do que a gente precisa, que é se desenvolver. Estamos aqui para se desenvolver como seres humanos, como pais, seres humanos, pessoas, casal, todo mundo tem que se desenvolver, né, para melhorar a relação. É evolução, e aí entra a resiliência também, né? Não se deixar abater ali, ficar paralisado no lugar de vítima, tipo, meus pais fizeram isso comigo, por isso sou assim, por isso vou transferir isso para minha criança e assim segue o barco, né? E acontece muito, né? É muito triste, mas é isso, a gente tem que olhar para a nossa história em busca de saúde emocional. Tem tantas ferramentas, né? Tem terapia, tem retiros, tem yoga, meditação.
E aí a gente vai se conhecendo e vendo, olha, nossa, por isso que eu sou assim, tá vendo? Por isso que eu só entro em relacionamento abusivo. Você falou alguma coisa antes, que eu ia até pegar esse gancho, né? De sobre, a vida é tão difícil. Muita gente fala isso, não, eu tenho que ensinar meus filhos, a vida é dura, então eu tenho que ser duro com eles. Não, gente, a gente, justamente pela vida ser dura, que a gente tem que ensinar nossos filhos a ter amor próprio, a ter saúde mental, a ter uma boa autoestima. E a gente não pode nem chegar ao ponto de ficar gritando, punindo o filho, porque quando ele crescer, ele não vai admitir que ninguém grite com ele. Se eu falar um pouquinho mais alto com a minha filha, ela já chora, e ela tá certa. Porque quando ela entrar numa relação e alguém gritar com ela, ela já vai saber que aquilo tá errado. Ela vai ter limite pra ela. Exatamente, ela já vai pôr um basta logo no começo. Quantas pessoas entram em relacionamentos abusivos e tóxicos e passam anos achando que aquilo é amor? Porque aquilo foi o amor. Foi o modelo. Mas meus pais me amavam, mas eles me batiam, eles gritavam comigo. Então isso é amor. Que era pra eu te amo, te educo, né? Por isso que eu faço Exatamente. isso. E por isso que tem tanta gente em relacionamentos abusivos e não conseguem sair. Então, por isso que desde pequeno a gente tem que tratar os nossos filhos com respeito, com gentileza, com amor e ensinar que amor não dói. Amor não dói. Nossa, é profundo, isso é uma coisa a se pensar. Isso bate fundo em muita gente, inclusive em mim, bateu aqui. Eu acho que acho que é a coisa mais desafiadora do mundo, porque pra criar outra pessoa, é isso que a gente tá falando aqui, você tem que se recriar, né? Exato. Porque você tem que lembrar da sua história e se cuidar de novo, rever tudo. E dói, não dói? Dói você lembrar do que aconteceu, fazer um mergulho em você mesmo, e é muito difícil. Acho que a maioria das pessoas nem quer olhar pra si mesmas, né? Mas por quê? Porque as pessoas não entendem o nosso propósito aqui na vida. Por que a gente está aqui? Claro que é para ter prazeres hedônicos também, para se divertir, fazer compras, comer, mas a gente está aqui para se desenvolver como seres humanos. E um filho nada mais é do que isso. Um filho é um propósito tão grande, é um presente de Deus, né? Então, quando a gente tem um filho, a gente tem a obrigação de se tornar um ser humano melhor, porque os filhos aprendem por exemplos. A melhor forma de educar um filho é através de exemplos. Então, se você quer filhos educados, gentis, com caráter, com ética, moral, você vai ter que ser, senão não tem jeito. Então, um filho te obriga, assim, a olhar para dentro, olhar para sua história, que muitas vezes vai doer, porque todo mundo tem trauma, não adianta. Só que, ao mesmo tempo, olha que presente que é isso, a gente saber que, através de um filho, a gente vai ter que se melhorar, se conhecer, se tornar um ser humano melhor. Então, acho que falta isso, falta as pessoas entenderem isso, que isso é um propósito da vida, se desenvolver, se tornar um ser humano melhor. Como é que faz pro adulto se lembrar que ele é o adulto? Exatamente. Tem esse termo na disciplina positiva que chama disputa pelo poder, e já aviso os pais que quem vence é sempre a criança. Os pais têm que dar um passo para trás nesse momento e entender que a criança não sabe lidar ainda com as emoções, e ele é o cérebro maduro, e ele que está ensinando a criança a lidar com as emoções. Ele que vai orientar, nós somos orientadores dos nossos filhos. Então, se a gente quer que eles tenham inteligência emocional, aprendam a lidar com as emoções, a gente tem que ensiná-los. Então, nesse momento da disputa do poder, e acontece com qualquer idade, viu? Com criança pequena, com adolescente, lembrar, se acalmar, deixa ele vencer. Às vezes não quer ir para o banho, aí força, pega a criança, leva na marra, isso é a pior coisa que tem. Dá 1 segundo para ela. Fala, ok, então daqui a pouco você vai. Nossa, passa 2 minutos, a criança vai. Só que naquele momento da birra, da disputa pelo poder, a criança não vai obedecer. E o adolescente a mesma coisa. Pior ainda, né? Pior ainda, o que eu vejo acontecer, eu tenho já atendi muitos pais, sempre com essa demanda de crianças maiores, que perderam a conexão. A conexão é a base da educação positiva, da disciplina positiva. Sem conexão, eu posso te dar milhões de ferramentas aqui maravilhosas, não vai funcionar. Sem conexão não funciona. Crianças que estão conectadas com os pais obedecem. Crianças que admiram os pais, elas querem fazer tudo direito, elas cooperam, elas obedecem. Perdeu a conexão, a criança não... Então, isso para mim é até
eu uso para medir a minha conexão, assim, dentro de casa. Quando eu vejo que a minha filha já começou, tá mais irritada, não tá me obedecendo, eu falo, opa, tô sem conexão aí. Porque às vezes eu também tô. Eu tenho o meu dia a dia corrido, eu tenho os meus problemas, às vezes eu não tô tão afim, não tô dando aquela atenção que ela quer, e aí perde a conexão. E aí eu começo a ver o comportamento dela, falo, opa, a hora de eu me conectar. Aí vou lá, me conecto, converso, brinco um pouquinho. Nossa, ela faz tudo direitinho depois. Então isso é um termômetro, achei a palavra. É um termômetro pra gente ver se os filhos estão conectados. Não estão obedecendo? Estão fazendo birro o tempo todo? Você fala, ele não quer fazer? Tá faltando conexão. É o momento de se conectar com eles. Então, os pais perdem a conexão com os filhos adolescentes. E aí é muito triste, porque o adolescente, ele, né, não é uma criança pequena que obedece. Quando é pequenininha é muito mais fácil, né? Sim. E aí tudo piora. Então eu digo, não existe adolescente rebelde, existe pais que não estão sabendo lidar com os adolescentes. A fase da adolescência é outra, é totalmente diferente. A gente tem que soltar, não adianta querer manter o controle na adolescência. Tem que soltar e entender que eles vão andar de bandos, eles querem se autotestarem os limites. Eles não querem mais essa proximidade com os pais. Só que depois volta, tá? Eu tenho um filho de 23, eu sei que volta. Eu nunca perdi a conexão com ele, mas tem essa fase do 13, 14, 15. Se encontrar na vida, Precisa. né? E aí acaba afastando um pouquinho da família natural, né? Natural. E os pais precisam entender isso. Senão eles ficam sofrendo e brigando com os filhos e querendo controlar, e aí... É outra disputa de poder, né? Exato. Porque aí, tá saindo do meu domínio, do meu controle, então como é que eu faço? Por onde eu vou, né? Por onde eu pego? Eu acho muito importante a gente pegar esse fio, que eu sei que você estudou sobre neurociência, e eu também, eu sou muito fã desse assunto, eu sou suspeita, e eu acho importante a gente falar aqui para as pessoas que não é achismo ou besteirinha isso aqui que a gente tá falando, né? Exato. É tudo comprovado cientificamente, gente. Então, quando você, André, você fala do cérebro maduro e imaturo, a gente tá falando do cérebro mesmo, gente. Exato. Não é do comportamento vem daqui de dentro, dessa maquininha, né? Então, explica pro pessoal como é que, né, tem o córtex pré-frontal, que é a parte, assim, atrás da nossa testa mesmo, né? Sim, bem aqui na frente. A parte da frente do cérebro que controla toda essa parte de impulso, de agressividade até, de planejamento de ações, de controle emocional, que é tudo que a criança não tem ainda, né? Exatamente. Quando a gente começa a entender, né, criar filhos através da neurociência, então a gente entende que existe um cérebro, que todo comportamento é explicado e aceito. Tudo que a criança está fazendo não é porque ela quer... que ela é mimada. Ou querem manipular. Imagina se as crianças fossem tão boas, manipuladoras, o mundo estava dominado pelas crianças, né? Não pelos manipuladores profissionais. Então, tem um estudo na neurociência, estuda o cérebro do ser humano e a criança, tudo é explicado. Então, a criança não sabe lidar ainda com as emoções, porque quando ela entra num estado de birra, o cérebro levanta e a parte aqui da frente, córtex pré-frontal, fica descoberto. E é ali que guarda as informações de fuga, luta ou paralisação. Que isso, né, dizem que vem lá do homem da caverna, que era importante. Tá no nosso DNA, né? Tá no nosso DNA. Então, se tinha um perigo muito grande, a gente tinha que fugir sem pensar, né? Tem que ser rápido, senão a gente ia morrer ali, né? Sim. Então a criança, quando acontece uma frustração, para ela é uma frustração grande, para a gente parece que não é. Ela queria um sorvete, eu não comprei. Só que a gente tem que entender que ela é uma criança, que ela não sabe ainda lidar com essa frustração e que ela é um cérebro imaturo. E aí o córtex pré-frontal lá levanta a tampa e dispara esse mix aí de emoções e ela reage, ou às vezes ela se joga no chão, ou ela grita, ou ela bate. É a luta. É a luta. Tá lutando ali. Normalmente ela luta, né? E aí, nesse momento, se a gente manter o nosso cérebro calmo, se controlar,
ela vai se controlando e vai abaixando, e a gente tem os neurônios espelhos aqui na frente, que é o que faz a gente sentar igual. Tô eu, Vitória, aqui igual. Estamos afinadas. Estamos conectadas. Então, por isso que o cérebro, todo mundo está conectado, que é a mente coletiva, né? Todo mundo está conectado. Então, quanto mais a gente se espelhar a criança, mantendo a calma, ela vai se espelhando com a gente. Nossa, é muito incrível como isso é real. Então, por isso que a gente tem que manter a calma nesses momentos, senão vão ser dois cérebros imaturos brigando e disputando ali pelo poder, e a gente não vai conseguir ensinar nada aos nossos filhos. E aí haja terapia depois, né? Nossa, nem me fale. E ainda continuando falando dessas diferenças de cérebro entre criança e adulto, que são reais, gente, são estudadas, por favor. Estamos aqui como especialista. Quais são os prós, né, da disciplina positiva? Como é que ela pode ajudar a minha criança, minha família? Sim. Então, quando a gente tem uma educação consciente, positiva, que a base é a gentileza, a firmeza, onde a gente não usa os métodos tradicionais antigos, que é a punição, castigo, ameaça, as diferenças são enormes. Nós vamos criar filhos emocionalmente saudáveis, que vão aprender a lidar com as emoções, vão ter amor próprio, né? Vão ter uma saúde emocional boa, diferente da educação tradicional, porque quando a gente castiga, pune, grita, a gente não ensina habilidades de vida a longo prazo, que é o que a gente quer. Ah, mas eu grito com meu filho, ele para na hora. Claro, né? O susto. Eu bato, eu tiro o computador e ele me obedece. Só que a gente não está ensinando o porquê que aquilo é importante ele fazer. Na disciplina positiva, os erros são grande oportunidade de aprendizado. A gente comemora quando os nossos filhos erram, porque é só assim que a gente vai poder ensiná-los, né? Então ele deixou cair um copo, olha, tudo bem, caiu o copo, por que caiu? Não segurou direito, ou saiu correndo, então vamos limpar juntos? A gente vai estar ensinando ele a reparar o erro. Nossa, que diferença, né? Porque assim, cai o copo, já fica tremendo, você não faz nada de... tremendo. Você não faz nada Seu direito, burro. seu burro. Então, né? o que a gente vai estar ensinando para os filhos? Nada, né? Então, na educação positiva, consciente, a gente vai estar ensinando habilidades de vida a longo prazo, que é o que a gente quer. A gente quer filhos resilientes, filhos com inteligência emocional, filhos com amor próprio, e tem um monte aí de características que a gente quer para os nossos filhos. Quando a gente pune, castiga, grita, bate, a gente está fazendo com que ele desenvolva baixa autoestima, não vai aprender a lidar com as emoções, ele não vai criar resiliência, e o vínculo vai estar destruído entre os dois, vai, né? perder a conexão, e a crítica, né, os rótulos, isso prejudicam muito a criança. Então a gente tem que encorajar nossos filhos para a vida, né, encorajar eles, não dizer, ai, você é bagunceiro, você é teimoso, porque um poder, gente, se a gente soubesse o poder que a gente tem da palavra, da mãe, do pai, o que uma mãe fala para um filho, ele vai querer ser aquilo, mesmo que ela está dizendo, olha, você é muito bagunceiro, tem que arrumar o quarto. Bagunceiro, bagunceiro. É a voz que ele vai escutar o resto da vida. Ele vai crescer sendo bagunceiro, porque aquilo que inconscientemente, tá? É aquilo que minha mãe falava de mim. Então a gente sempre encoraja os nossos filhos, a gente sempre fala coisas positivas para ele. Então a gente tem que trocar isso, né? Esses rótulos, eles estragam uma pessoa para o resto da vida. Então, por isso que crescem com essas crenças limitantes, com esses padrões, achando que apanhou, mas não morreu ou não quebrou. Tudo isso são crenças para fortalecer aquele trauma que ele viveu, né? E que vai... É uma autodefesa. É uma né? autodefesa, exatamente, sim. Então, a gente tem que encorajar os nossos filhos com frases positivas e trocar, né, esses rótulos por palavras boas, que a gente tem um poder, mãe, temos o poder da palavra, né, e tem até filmes, né, eu vi um filme uma vez que a mãe acreditava, tem gente famosa, cantor, que a mãe acreditava, encorajava e falava, não, você vai conseguir, e se transformou em um rockstar aí. Então, para você ver o poder da palavra. Foi atrás, acreditou, mostrou, né, deu esse suporte emocional, né, pra pessoa, pra ela ir em busca de quem ela é, dos sonhos, enfim. É um superpoder mesmo, né, que os pais têm. Você disse que tem uma mentoria para pais, chamada Pais Autênticos, é isso? Sim, Pais Autênticos é a minha marca.
que eu idealizei, né? Eu fui executiva de contas durante 15 anos e quando minha filha nasceu, minha segunda filha, em 2019, eu sabia que era hora de eu sair ali e seguir o meu propósito. Só que ainda não sabia direito o que eu ia fazer, né? Então eu fiz psicologia positiva, que é o estudo da felicidade e do bem-estar, e depois eu achei a educação parental em disciplina positiva, que é a Beth Rodrigues, Beth, um beijo, que ministra aqui no Brasil. E falei, gente, que incrível, eu não sabia que existia essa profissão, é uma profissão antiga, mas ela está ganhando muito destaque hoje em dia. E aí eu fiz esse curso, é um curso pela PDA, né, Positive Discipline Association, que é internacional, e sempre foi o meu dom ser mãe. E aí eu descobri, falei, gente, é o meu propósito, a minha missão me encontrou, defender as crianças, ajudando os pais, orientando os pais. E aí eu criei esse nome, Pais Autênticos, porque é a busca pela autenticidade. É a busca pelo autoconhecimento, para a gente não repetir as crenças e padrões limitantes ou padrões ruins que a gente teve para criar os nossos filhos. Primeiro a gente busca a nossa autenticidade, porque a gente cresce, quando a gente rotula os filhos ou a gente pune os filhos, o que acontece? Eles vão perdendo a autenticidade por medo de perder o amor dos pais, porque o apego seguro é muito importante para a criança se desenvolver. Então, em troca dela perder o apego seguro, ela cria uma persona. Ai, meu pai não gosta de mim quando eu erro. Ai, se eu fizer isso, meu pai não vai gostar de mim, ele grita comigo. Então, ele cria uma outra persona e vai reprimindo todas as emoções. E o apego seguro, só para explicar para o pessoal de casa. O apego seguro é a conexão que o bebê cria com a mãe ou com o cuidador primário ali, que está ali, desde que ele nasce, para ele poder se desenvolver. Ele cria um apego, porque a criança não sabe nem se mexer, né? Então ela precisa se apegar a alguém. Normalmente é a mãe e o pai, mas às vezes é alguma babá que está cuidando dele. Então ela precisa desenvolver esse apego, que chama apego seguro, mas também tem o apego inseguro, tem vários tipos de apego. Então ela só vai se desenvolver emocionalmente se ela for atendida na hora, por isso que não pode deixar a criança chorar. É a única forma que ela tem de se comunicar ao mundo. Se a criança chora e ela entende que o cuidador não vai atendê-la ali, por isso que ela para de chorar. Não é porque ela aprendeu a dormir à noite, não. Se ela ficar chorando muito, ela vai morrer. Então ela para de chorar por medo, tudo inconscientemente, por medo de morrer, e aí ela para de chorar. Mas o apego seguro é esse vínculo emocional que ela cria com a mãe, com os cuidadores, para poder se desenvolver. Como se fosse assim, eu posso sempre voltar para o meu ninho. Sim. Que eu vou estar seguro. Né? Só quem teve o apego seguro são os filhos que saem de casa. Quanto mais apego seguro na infância, mais independente na vida adulta. Os filhos que não saem de casa e vivem atrás dos pais, na barra do pai, sabe, da mãe, são os que desenvolveram o apego inseguro, porque eles têm medo de ir embora e nunca mais poder voltar. Eu saber disso. Sim, isso é uma teoria comprovada também, cientificamente. Então, mime é mimar no lado bom, é acolher, pegar no colo, atender sempre que chorar, tá pronto e disponível para o filho, tudo isso vai desenvolver o apego seguro. E aí, quanto mais apego seguro na infância, mais independente ele vai ser na vida adulta. Então, ao contrário, né? Tem gente que acha que pegar uma criança no colo, aí depois ele vai ficar apegado. Vai acostumar o menino. Vai acostumar. Não, tem que chorar um pouquinho, tem que deixar chorar. Não tem. Chorar libera cortisol no organismo. E é o hormônio do? Estresse. Então, uma criança que fica chorando, ela danifica o cérebro. Inflama o corpo inteiro, Inflama o corpo inteiro. Esse padrão vai pra vida. É uma criança que já cresce estressada, né? Cresce estressado. O estresse faz muito mal pro desenvolvimento emocional das crianças. Então não pode deixar chorar. Chorou, atende na hora. Que é a única forma que ele tem de se comunicar. Ele não sabe falar, né? Sim. Né? A gente... É o mesmo exemplo, né? Você não deixaria o seu melhor amigo chorando ali, não, né? Você não deixaria de consolar uma pessoa, atender, acudir alguém. Por que a gente faz isso com os filhos? Exato. Né? E aí eu criei a mentoria Pais Autênticos, que é primeiro fazer um trabalho de autoconhecimento, olhar para a própria história, separar o que é dele, o que não é, quais padrões, e depois desenvolver habilidades da disciplina positiva. É uma mentoria, o bom é que a educação parental é rápida, não é uma terapia que você fica anos. 4 a 6 sessões já muda ali o foco daquele problema, né? Estou com um problema, minha criança não obedece, ou está fazendo muita birra. Então,
4 a 6 sessões já melhora o ambiente familiar, melhora muito, né? Muito, muito, muito. Já consegue desenvolver algumas habilidades, fazer um trabalho de autoconhecimento. Então a mentoria, a educação parental, ela é rápida, não é igual uma terapia que a gente tem que fazer a vida toda. Sim, sim. E aí eu ajudo os pais com essa demanda, com várias demandas. Todo mundo tem demanda, né? Assim, às vezes não está sabendo lidar, porque assim, nós somos, imagina que o ser humano somos computadores, a gente só vai saber fazer o que foi programado pra gente. Se a gente não desenvolver novos programas, não adianta, não tem como eu fazer, eu não tenho esse programa na minha cabeça. Eu só aprendi que eu tenho que gritar com meu filho e bater, porque eu aprendi isso. Eu não vou saber, de repente, fazer diferente. Então, a orientação parental ajuda os pais a desenvolverem novas habilidades. É como eu te desse um cinto aqui de ferramentas que você vai poder usar ali com seu filho, assertivamente. Olha que delícia, e você vai melhorar. Só que óbvio que quem está acostumado a gritar vai levar um tempo. Só que aí sim, não é... você não vai parar de gritar de um dia para o outro. É um trabalho que você vai ter que fazer com você mesmo, de sempre lembrar, mas dá certo, sabe? Só que primeiro precisa dessa orientação. Você ir lá, desenvolver. A gente estuda para tantas coisas, por que não desenvolver novas habilidades para ajudar dentro de casa, né? Que melhorar tudo isso, deixar o lar mais harmonioso. Então, a minha mentoria, eu ajudo pais a desenvolverem novas habilidades, olhar para a própria história. Inclusive, eu estou escrevendo um capítulo de um livro, do livro Bússola Familiar, que é da Dani Hope. Dani, também um beijo. São vários educadores, psicólogos, e o meu capítulo fala sobre a busca pela autenticidade para uma criação consciente e positiva. Então, exatamente é a minha mentoria. Eu escrevi esse capítulo porque somos pessoas que perderam a autenticidade. Eu mesma demorei para saber quem eu era, o que eu gostava, porque a gente perde a autenticidade, né, por conta de muitas pressões, criação, tudo. Então, essa busca pela autenticidade, pelo autoconhecimento é muito importante na hora de criar um filho. Você falou que desculpa te cortar. Não, imagina. Porque eu achei muito importante voltar no conceito de persona que você tinha falado, né? Sim, que a gente nessa busca ou nessa perda, na verdade, da autenticidade, a gente desenvolve essa persona para agradar os pais, né? Isso, por medo de perder o amor dos pais. Sabe aquela criança boazinha? Não existe criança boazinha. A criança boazinha, beleza, ela fica escutando tanto isso que ela entende que ela tem que ser boazinha, só que ela vai reprimindo todas as emoções. Quando chega na vida adulta, ela pode se rebeldear e ficar sem personalidade, e até para as drogas. Então, a criança, por medo de perder o apego seguro e o amor dos pais, cria uma outra persona, e aí quando chega na vida adulta, perdeu a autenticidade. A criança é muito autêntica, ela vem ao mundo muito autêntica. Sim. Ela fala tudo que ela pensa, ela fala até coisas que, né? Ai, por que aquela não tem filtro? Claro, a gente vai ensinando a criança, mas a gente não pode punir e castigar a criança, sabe? Fica quieta, não pode falar isso. Por que você está falando isso? Nossa, não sei. Você vai criticando, punindo, cortando as asas da criança, ela vai perdendo a autenticidade. E aí a gente cresce e não sabe mais quem somos, né? Então a minha mentoria é para tudo isso, para ajudar a fazer um trabalho de autoconhecimento e desenvolver habilidades da disciplina positiva, que é uma ferramenta maravilhosa que realmente funciona. Mas agora, para cravar ali, bater o martelo para os pais que estão assistindo, como é que eles sabem que é hora de te procurar? Eu preciso dessa ajuda, eu preciso procurar uma educadora parental, eu preciso da disciplina positiva para minha família, para esse momento. Sim, é legal você falar, a disciplina positiva tem para casais também, sabia? Funciona para tudo. Sim. Sim. Então, eu tenho uma mentoria que é para gestantes, pais autênticos na gestação, que já é uma preparação antes para os 3 primeiros meses, aquela parte do puerpério, mas tem a mentoria tradicional. Normalmente quem chega até mim já chega assim, não está aguentando mais. Ai, a minha filha não me ama, a gente só briga, tá um caos na minha família, ou meu filho não me obedece, ou a criança pequena que também tá fazendo muita birra, não quer cumprir as tarefas, tá aquele desequilíbrio mesmo na família. Tá pegando fogo aí. Sim, e os pais estão sempre fazendo a mesma coisa, exatamente, fazendo a mesma coisa e não tá funcionando.
E aí é o momento de procurar uma orientadora parental para desenvolver novas habilidades e mudar e deixar o lar harmonioso. Mas antes do fuzuê todo, antes de transbordar esse copo, ainda assim, existe um momento certo para procurar educação parental? Talvez na gestação, talvez depois, com uma certa idade da criança? Existe um momento ideal? Tem a disciplina positiva para todas as idades, né? Ela vem para, acho que vai até 4, 5 anos. Tem ferramentas para todas as idades. Eu acho que todos os pais deveriam estudar. Tem a disciplina positiva para todas as idades. Então, na gestação, já é bom ler um livro sobre disciplina positiva, educação consciente. Tem vários nomes. A disciplina positiva é uma abordagem, mas tem a comunicação não violenta também, que eu trabalho na minha mentoria. Então, acho que ficou grávidos, já pode começar a estudar, já pode ler um livro sobre disciplina positiva, já pode fazer uma mentoria Pais Autênticos na Gestação. Sim. E seria muito melhor se já estudassem antes de começarem os problemas, né? Porque o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade, a capacidade de se auto-reformular, Como se fosse um quebra-cabeça que vai se montando e montando e montando cada vez mais. Cada vez que a gente aprende, ele vai mudando, né? Isso mesmo. Então, tem pais que chegam e falam assim, não, mas eu já fiz uma educação super desrespeitosa, eu gritava, eu batia, agora não tem mais jeito? Não tem. Não mais, né? Mas tem. Tem, porque o cérebro da criança tem como fazer novos caminhos neurais, que a gente fala, aprender novos caminhos neurais. Então, sempre há tempo de mudar de uma educação punitiva para uma educação respeitosa e salvar e melhorar o cérebro da criança. Então, essa é uma boa notícia, né? Com certeza. Então, todo tempo é tempo para te procurar? Sempre, qualquer tempo. Sempre. E melhor ainda, né? Se for antes que você melhor, achar que com não tiver certeza, jeito, sim. Né? Sim, porque a gente vê que a educação desrespeitosa, eu consigo ver assim claramente quando os pais chegam até mim, que tem criança que regride, tá regredindo, e aí acha, começa a falar como bebê, uma vozinha. Tá. Sim, começa a regredir mesmo, em vez de evoluir, não querem mais sair de perto do pai, da mãe, fica grudado, não tem coragem de fazer as coisas. Então você vê nitidamente que é por conta da educação punitiva. E aí acham que tem algum problema, às vezes até dão diagnósticos. Na verdade é a educação que está sendo punitiva. E é sem querer, porque a gente pensa em educação punitiva, às vezes é só bater, não é. A chantagem, chantagem emocional. Tem gente que faz o castigo do silêncio com os filhos. Se comportou mal, eu não falo com ele. Isso é terrível, terrível, né? Terrível. Imagina, a criança tá ali, ela nem sabe às vezes por que errou. Ela precisa de uma orientação, ela precisa do ensinamento e o pai vai lá e fica sem falar com a criança. Isola. Né? Isola e não fala mesmo, nem responde. Não conversa mesmo. Não conversa. Nada. Imagina o quão mal que faz uma criança ser punida por um mau comportamento. A gente nunca foca no comportamento. Na disciplina positiva, a gente sempre procura saber o que está por trás daquele comportamento. Os comportamentos são pedidos de socorro. Comportamentos indesejados, a gente não fala mau comportamento, são pedidos de socorro. Tá. Então a criança não sabe expressar o que ela está sentindo ou o que ela está passando, ela tem maus comportamentos desafiadores. Então não adianta eu focar no comportamento, eu tenho que tentar decifrar o que está por trás para tentar ajudar a criança. Não é o comportamento que importa, é como eu posso ajudar a minha criança. O que está por trás? Por que ela está agindo assim? Vou tentar ajudar ela decifrando o porquê que ela está agindo assim. E a gente consegue decifrar o código na disciplina positiva, a gente consegue entender o que está acontecendo, decifrando o que está por trás do comportamento. Se é atenção indevida que ela está buscando, porque às vezes a criança quer atenção e ela busca indevidamente, com mau comportamento. Só que na verdade ela quer atenção. Ela não tem essa vivência, essa sofisticação do adulto, né? Pra dizer, olha...
eu tô cansado, eu tô com sono, eu tô de saco cheio, tô brava com você, não gostei que você me disse não, né? Não, ela vai lá e vai fazer bagunça, vai gritar, vai espernear, né? Sim, sim. Tem crianças que estão com ciúmes do irmão. Eu tava numa festa onde parece que tudo acontece comigo. Eu sou educadora e aí sempre vem, gente, eu fico desesperada. E o menino tava morrendo de ciúmes do nenê novo que nasceu. E aí ele tava fazendo só comportamento indesejado lá e foi lá, mordeu a criança e os pais puseram ele de castigo lá sozinho na festa, gritando, batendo. Pior, né? Eu desesperada, isolando, ele tava com ciúmes, ele tá com ciúmes. Só piora, e eles ficaram só com o irmãozinho e aí, né? Então a criança ela não sabe falar o que está acontecendo, então a gente não foca ali, ele fez essa bagunça, não importa a bagunça, por que ele está fazendo bagunça? Por que será que ele está agindo assim? Nossa missão é ajudar os nossos filhos. Criança feliz, criança saudável é criança que faz bagunça, gente. Não é a criança que fica quietinha, mozinha. Criança saudável é criança que faz bagunça, que tem comportamento de criança. Ai, vamos dar banho nas bonecas agora, aí você leva pro banho. Vamos escovar o dente da sua boneca. Então tem formas. Não precisa ser aquela coisa rígida, imposta, né? Autoritarismo, aquela coisa que já caiu, né? Nem os trabalhos hoje em dia são assim mais, né? É tudo mais flexível, né? Não tem aquela hierarquia, ó, exatamente. Eu sou seu chefe, né? Por que tem que, eu sou seu pai, eu sou sua mãe? Tudo pode ser mais leve, né? Mais leve, é empatia, ter empatia com os filhos, gentileza, amor e limites, estipular limites claros, porque a criança precisa, e aí tudo dá certo. Com amor tudo dá certo, né? É isso, com amor tudo dá certo. Pessoal, esse foi meu papo com a Andréia. Aliás, esse foi o nosso papo com a Andréia. Andréia, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui, né? Por aceitar o convite, por conversar, trocar tanto, ensinar tanto pra gente. Eu espero que você volte mais vezes, inclusive pra falar do seu capítulo do livro. Ai, será um prazer. Eu amei, obrigada, amei o convite. Foi muito bom esse papo com você e com vocês, né? E tudo com amor se resolve, certo? Sim, o amor. Se colocar amor, onde tem amor, bondade, verdade, é o caminho. É isso, gente. Ficamos por aqui, então. Esse foi o nosso papo no nosso giro da VIT. E sejamos pais autênticos. Amém.